Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Está um pouco grave, né? É isso? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renato, né? Sou fruto deste grupo de oração, ao qual sirvo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo no ministério de pregação. Sou casado com a Celeida, tenho 2 filhos, a Laís e o Daniel, né? Não preciso dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, né? Porque servir ao Senhor sempre é uma alegria muito grande. Na palavra de hoje, meus irmãos, Jesus se revela como nosso mestre, como mestre e salvador, como nosso mestre e Senhor. E Ele é um Senhor que nos ama. E por nos amar, Ele também nos instrui e nos ensina como um verdadeiro mestre. Na palavra que nós vamos ouvir, Jesus nos traz o ensinamento da humildade, de nos colocarmos por amor a Ele e aos nossos irmãos a serviço uns dos outros. É servindo ao Senhor e aos nossos irmãos com amor e humildade que nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. É isso que Jesus nos promete na palavra de hoje. E nós vamos ver isso aqui no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 12. O tema dessa pregação, meus irmãos, é: quem segue Jesus deve ser seu servidor. Vou repetir: quem segue Jesus deve ser seu servidor. Estamos juntos aí? Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, o vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Palavra da salvação. Amados irmãos, nós poderíamos definir todo esse texto que acabamos de ouvir numa única palavra, e essa palavra seria humildade. Ser humilde não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Ser humilde é uma demonstração de fortaleza, de força, de autocontrole, de serenidade, de mansidão, de amor ao nosso próximo. Uma pessoa humilde é aquela que não se julga melhor do que os outros. É uma pessoa que está sempre aberta a ouvir, a aprender, porque nós nunca sabemos tudo. Há uma frase que foi atribuída ao filósofo Sócrates, que diz o seguinte: só sei que nada sei. Para especificar a limitação humana, né? Mas nós sempre podemos nos aprimorar, podemos aprender mais. E quando eu preparava essa pregação, o Senhor me colocou outra passagem no coração que eu queria partilhar com vocês, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos
e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Essas palavras de Jesus são, na verdade, uma oração, um louvor. E ele as pronunciou quando ele acolheu de volta aqueles 72 discípulos que ele havia enviado anteriormente para ir a todas as cidades onde ele mesmo deveria ir. Então, quando aqueles discípulos, aqueles 72 discípulos voltam, e eles voltam numa alegria muito grande, num entusiasmo, porque pelo nome de Jesus muitos prodígios foram realizados. E a alegria deles, o entusiasmo deles, contagiou Jesus. Então Jesus faz esta oração: Pai, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Se não houver humildade, Deus não pode entrar nos nossos corações, porque Ele se revela aos pequeninos. Vocês compreenderam isso? Se nós não tivermos um coração humilde, um coração que saiba amar, um coração que saiba reconhecer todo o amor e a misericórdia de Deus para conosco, Ele não pode fazer morada em nós. Mas voltando aqui para a nossa palavra de hoje, né? Aí no versículo 12, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, né? Vós sabeis o que eu vos fiz? E ele mesmo responde no versículo 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Esse versículo é muito importante, porque aqui Jesus se revela como mestre e senhor. E no versículo 14 ele diz: logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim também vós deveis fazer. Meus irmãos, se Jesus se revela como Mestre e Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, foi Ele que se fez sacrifício por nós, foi o seu sangue que lavou os nossos pecados, foi por meio dele que nos foi restituído a dignidade de novamente sermos chamados filhos de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nós o colocamos como no centro de nossas vidas. Nós devemos agir a partir dele. Ele é o nosso Senhor, a nossa vida pertence a Ele, nós somos os seus servos. Jesus é o Senhor que nos ama, e por nos amar, Ele nos instrui, nos ensina. Eu acho que aqui todos sabem, né? Que Jesus começou a sua vida pública por volta dos seus 30 anos de idade. Ele passou 3 anos instruindo os seus discípulos. E Ele quer que nós façamos o mesmo lá fora dessas 4 paredes. Lá fora existem muitas pessoas que precisam conhecer Jesus, que precisam conhecer os seus ensinamentos, a sua doutrina. E Jesus conta conosco. E muitas vezes nós temos uma certa resistência de chegarmos até aquelas pessoas, por acharmos que elas são pecadores, porque nós muitas vezes nos achamos melhores do que eles. E há muitas pessoas lá fora que estão prostradas por causa do pecado, estão caídas. E para nós chegarmos até elas, muitas vezes nós vamos ter que nos ajoelharmos, para ficarmos no mesmo nível, porque nós não somos melhores do que eles. Há muitas pessoas lá fora que buscaram outros caminhos que não do Senhor, e estão com seus pés sujos pelos pecados.
E esses pés precisam ser lavados. Como eu já vos disse, meus irmãos, como já falei aqui no início dessa pregação, o ensinamento de hoje é sobre humildade. E Jesus não só nos ensinou, como Ele nos deu o exemplo. Na época de Jesus, eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. E eles os lavavam por causa da sua condição de escravos. Mas Jesus lava os pés dos seus discípulos por amor, de livre e espontânea vontade. Esse gesto de Jesus nos ensina que nenhuma pessoa, por mais riqueza, poder, prestígio, fama que ela possa vir a ter, ela pode humilhar a quem quer que seja. Pois, se Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor, o Filho do Deus, se ajoelhou para lavar os pés dos homens, não cabe a nenhum ser humano querer humilhar, querer rebaixar o seu semelhante. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu trabalho no escritório de contabilidade e constantemente a gente vê funcionários reclamando dos patrões, né, dos seus superiores, porque se sentem humilhados, porque se sentem assédio moral, né? E uns 20 dias atrás aconteceu isso. Uma funcionária ligou lá para o nosso departamento pessoal, falou que ia pedir conta, porque o gerente lá estava a humilhando, ela não aguentava mais, ela estava se sentindo, estava vendo assédio moral, e ela só ia permanecer mais um tempo, porque o patrão dela, o chefe lá, o dono da empresa era muito bom com ela, né? Mas o gerente a tratava muito mal. Então, em respeito a ele, ela ia ficar até que encontrasse uma outra pessoa para substituir. E isso, assim, é uma constante. Por diversas vezes, isso aconteceu. Uma vez eu vi uma funcionária e a sua patroa, né? Na minha frente, elas estavam discutindo, né? Porque elas estavam fazendo a rescisão do trabalho. E ela falou assim: ó, eu te perdoo por todas as humilhações que a senhora me fez até aqui. Eu não quero guardar, eu só quero o que é meu. Quero que a senhora faça a minha rescisão, porque eu só quero o que é meu. Eu não quero nada mais do que isso. E eu te perdoo. E eu tenho visto que às vezes as pessoas não entendem isso, é que toda autoridade ela só pode ser entendida como uma função de serviço aos outros. Ah, mas você fala, mas num ambiente de trabalho não é assim que funciona, mas é assim que deveria ser. Porque um gerente, um supervisor, um chefe de seção, ele precisa cuidar da sua equipe. Ele precisa cuidar dos seus funcionários para que eles estejam bem. Ele precisa saber se os seus funcionários estão bem. Ele não pode ser aquele chefe que só sai da sua mesa, né? O chefe abelha, para ferrar os outros, né? Ele precisa ter intimidade com os seus funcionários. E aqui na nossa comunidade também tem que ser assim. O Leci e a Jane estão à frente da nossa comunidade há muitos anos e têm uma responsabilidade muito grande. Eles não estão aqui por vaidade, para se mostrar, para se aparecer, não. É missão. E eles buscam cuidar de todos os servos, né? Para que as equipes funcionem, para que nós estejamos animados, né? E nós, como servos do Senhor, nós temos também que fazer a nossa parte, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que ser responsáveis por garantir esse ambiente, né? Se eu, como pregador, eu tenho um chamado, eu fui convidado para estar aqui, eu não posso faltar. Isso gera um transtorno muito grande. Eu tenho responsabilidade também com o dízimo, né? Eu sou tesoureiro da nossa comunidade, então a gente tem que prestar conta. Eu tenho um compromisso de estar apresentando na primeira semana
a paróquia, todas as contas da comunidade, né? Passar as planilhas, né? O fluxo de caixa, tudo, os extratos. Então, é uma responsabilidade. E para que a comunidade ande bem, cada um de nós tem que assumir as suas responsabilidades como servo do Senhor, naquilo que o Senhor te chamou. E para concluir aqui no finalzinho do versículo 17, Jesus nos promete uma felicidade. Ele diz aí: se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Na verdade aqui, meus irmãos, para que alcancemos essa felicidade que Jesus nos promete, há duas condições. A primeira é que nós compreendemos estas coisas, que a felicidade está nas coisas simples, que a felicidade está em servir ao Senhor e aos nossos irmãos. E a segunda condição é que nós a coloquemos em prática. Não basta termos um discurso vazio, nós precisamos colocarmos em prática. A felicidade que Jesus nos promete é estar a serviço do Senhor e dos nossos irmãos. O mundo tenta nos empurrar a goela abaixo, que a felicidade está lá nos bens materiais, que a felicidade está no dinheiro, que a felicidade está no prazer. Mas Jesus hoje deixa bem claro aqui para nós, que a felicidade está em servir, que a felicidade está próximo dele. E eu, como servo, posso testemunhar, e tenho certeza aqui que muitos também podem, como é gratificante servir ao Senhor. Sabe, você tem aquele sentimento de dever cumprido, de termos feito o nosso melhor para o Senhor. E quanto maior é a missão, mais também é esse sentimento, né, gratificante de dever cumprido. Nem sempre é fácil servir o Senhor. Muitas vezes as pessoas colocam obstáculos. Eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não sou capaz. Mas Jesus nos capacita, o Espírito Santo de Deus nos capacita. Ele nos dá força e coragem para vencermos todas as adversidades. E eu gostaria que vocês pudessem fechar os seus olhos por um momento, para que nós possamos pedir esse Espírito Santo ao Senhor, para que esse Espírito Santo venha nos capacitar, para que esse Espírito Santo nos dê um coração humilde, um coração que saiba amar, um coração que saiba perdoar, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que o nosso prazer esteja em servir ao Senhor, em estar a seus pés, em ajudar os nossos irmãos. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para que possamos renunciar esses apegos aos bens materiais. Muitas pessoas só julgam que serão felizes se tiverem bens, se tiverem essas coisas que o mundo aí tenta nos empurrar a goela abaixo. Mas Jesus hoje fala conosco que a felicidade está nas coisas simples, em sermos simples, em nos apegarmos às coisas simples, em servirmos uns aos outros, em nos colocarmos a serviço uns dos outros. Jesus nos promete a felicidade, e que nós possamos tomar posse dessa palavra, que nós possamos, que o Espírito Santo nos ajude a compreender isso, e não só compreendermos, mas também colocarmos em prática, que nós possamos servir uns aos outros. Conheço o coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus
ti.